Iniciamos agora o nosso 18º painel, Novas tecnologias aplicadas nos tribunais estaduais e federais. Desafios e oportunidades. Como moderadora do painel, convidamos a tabeliã no 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, membro da União Internacional dos Notários e especialista em blockchain notarial, doutora Fernanda Leitão. Como palestrantes, convidamos o professor da Goethe Universität, Dr. Rainer Hamm, o vice-presidente de Relações Internacionais da Atricom, Dr. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Luiz Braga Del Horto, e para a condução dos trabalhos, passamos a palavra para a moderadora do painel, doutora Fernanda Leitão. É um prazer e uma alegria estar nesse importante evento, como moderadora desse 18º painel, que vai tratar dessas novas tecnologias, dentro da aplicação dessas novas tecnologias nos tribunais estaduais e federais, e seus respectivos desafios e oportunidades. Mas, antes de tudo, eu gostaria de saudar as autoridades aqui presentes e também saudar os organizadores desse evento na figura do Rony Duarte e do Ricardo Campos. Então, como eu vi no painel agora de manhã, a gente tinha a questão do fuso horário e do sono. Agora, a nossa luta é contra o sono depois do almoço. Mas eu espero que a gente sejam discussões ricas e aprofundadas que não vão deixar ninguém dormir. Mas, enfim, a gente falou muito aqui sobre várias tecnologias. Falamos sobre o surgimento da blockchain, e a blockchain, quando ela surge, ela vem junto com o NFT, que é o Non-Fungible Token. Ela já traz também como novas tecnologias as DAOs, que são Decentralized Autonomous Organizations, as DeFis e outras tecnologias como a inteligência artificial. Então, agora, esse painel vai ser exatamente a discussão de como essas novas tecnologias vão ser aplicadas, que elas vão desembocar nos tribunais, e como os tribunais vão encarar. E quais são os desafios e as oportunidades que emergirão da aplicação dessas novas tecnologias. Então, eu tenho aqui 3 brilhantes palestrantes, que eu tenho certeza que vão trazer discussões ricas e aprofundadas, e chamo como primeiro palestrante o professor e advogado Rainer Hamm. Ele estudou Direito de 64 a 68 na Universidade de Saarland, na Universidade de Livre de Berlim e na Universidade de Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt am Main. Recebeu seu doutorado em Berlim em 1972 com a tese O Juiz Legal e Rejeição, devido a preocupações com preconceito, de Ernst Heinz. De 72 a 73, trabalhou para os advogados Bonn Hedeker, Das, Schon e Sellner. E de 73 a 79, para o advogado de defesa criminal de Frankfurt, Eric Schmidt Leischer. Em 79, fundou seu próprio escritório de advocacia com o ex-presidente do 5º Senado Criminal do Tribunal de Justiça Federal, Werner Sardedet, que hoje conta com 8 advogados e atua exclusivamente na área de direito penal, especialmente comercial e tributário, lei criminal. Antes e depois de fundar seu próprio escritório de advocacia, Hamm atuou como advogado de defesa em muitos casos criminais, incluindo o caso da queda do voo 540 da Lufthansa, o caso Alken, o caso NTV e o caso Mannesmann. Além disso, como autor de um trabalho padrão sobre recursos criminais. Desde 1991, é professor honorário de Direito Processual Penal na Universidade de Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt am Main. Além de seu trabalho jurídico, Hamm escreveu um grande número de artigos, comentários e publicações de livros. Desde 1987, ele também é coeditor da Neue Juridische Vorschrift. De 1996 a 30 de junho de 1999, Hamm foi responsável pela proteção de dados em Hesse, além de advogado. Hamm é membro e palestrante da Associação Alemã de Defesa Criminal, é membro do Comitê de Direito Penal da Ordem dos Advogados Alemã. Ele também apareceu repetidamente como especialista no Comitê de Assuntos Jurídicos do Bundesrat alemão. Hamm é casado com a advogada Regina Mühl-Kalk e tem 2 filhos. Por favor, Dr. Hamm, o senhor tem a palavra. Vielen Dank.
Muito bom dia pelo acolhimento caloroso, pelo convite. Agradeço a introdução. Então, nós falamos do sono da audiência. Então, nós acabamos de ter o almoço. Então, eu acho que o meu sono também pode ser porque eu dormi muito tarde e recebi essa tarefa, essa honra de poder participar do painel. Então, por isso estou um pouco com sono. Mas o tema que eu trouxe aqui para o painel, que tem esse título especial, eu recebi o título em inglês, então eu traduzo para mim como novas tecnologias aplicadas nos tribunais, desafios e oportunidades, sobretudo nos processos penais. Então, para que nós tenhamos tempo para mais duas palestras, eu vou me reduzir para falar sobre 3 aspectos muito discutidos, muito polêmicos aqui na Alemanha no momento. E blockchain, já posso dizer, e a inteligência artificial não fazem parte desses 3 temas. Então, primeiro, a substituição dos autos penais por autos eletrônicos. Segundo, a documentação da audiência penal através de uma gravação. E terceiro, os impactos para o instrumento do recurso, no qual não devem ser verificados os fatos e, por isso, não haverá uma reconstrução da Assembleia, da audiência no caso. Esses 3 temas foram temas muito discutidos nos últimos anos na Alemanha e eu poderia falar muito sobre eles, mas assim eu vou absolutamente escutar o meu tempo, por isso tenho que me reduzir e resumir um pouco. Mesmo assim, eu gostaria muito de apresentar para todos os aqui presentes as minhas teses principais sobre os 3 temas. O primeiro ponto: os autos eletrônicos em matéria penal. A partir de 2026, nós temos uma introdução obrigatória a nível federal dos autos eletrônicos digitais e assim não teremos mais os autos tradicionais, os autos físicos, e assim não só o procedimento irá mudar e também a investigação. Nós também teremos o caso de que vários termos jurídicos irão perder o seu significado ou alterar o significado. Vamos só pensar no meio de prova ou também como objeto do crime, como escritura, esse termo escritura. Nos 2 casos, tradicionalmente e sistematicamente, essa diferença entre a escritura original e cópias da escritura desempenha um papel muito crucial. Mas o que vale? Qual o valor dessa diferença? Quando a multiplicação desse texto escrito, como também a versão primária, só será composto por vários zeros e uns, vários dígitos. Então, o que será o valor? Também poderíamos dizer que cada cópia que nós entendemos até agora de uma escritura manual ou no computador pode ser entendido como clone do produto primário e agora parece um ovo como o outro. Então, independentemente se for produzido no papel como scan
e depois transformado em documento PDF, ou se aquele original do passado já foi produzido eletronicamente. E assim se tornou essa mistura de vários dígitos. E também o símbolo de reconhecimento dessa primeira versão da escritura, com a assinatura escrita, física, vai perder o seu significado, porque os padrões técnicos agora visam dispensar dessa assinatura no papel. Nós, os advogados, já temos a obrigação de mandar autos submetidos a prazo por BEA. Isso é uma caixa eletrônica de advocacia especial. Isso significa sem assinatura física escrita. Então, esse é o termo BEA, é o termo em alemão. Caixa eletrônica de advocacia especial. Então, nós temos que superar esses problemas sem que os autos eletrônicos percam seus benefícios existentes. Quais são os benefícios? Nós temos a disponibilidade simultânea dos autos digitais para todos os participantes do processo. Elas podem sempre ser atualizados e também temos a oportunidade de protocolar qualquer acesso e qual alteração nesses autos. Falando do nosso segundo aspecto, o protocolo, as minutas, quando tudo, ou a parte mais importante, a audiência, pode ser registrada de forma digital, e nós teremos mais razão para silenciar o acontecimento na audiência. Então, o princípio da oralidade dessa audiência, como nós temos no direito penal da Alemanha, é entendido como o sistema da rapidez da palavra alemã, que não vale a pena ser escrita, e nós, os advogados e os poucos juízes aqui na Alemanha que têm experiências nos tribunais internacionais, o Bertrand Schmidt seria um exemplo, e nós entendemos isso como erro. Uma audiência em matéria econômica muito complexa, muitas vezes é uma audiência de várias semanas, meses ou até anos. E depois da audiência se terminar, o nosso código de processo penal, no artigo 261, prevê que todos os juízes precisam honrar todos os discursos, todas as falas, todas as observações e comentários feitos durante a audiência. Se depois de uma declaração de testemunhas e as consultorias em relação à sentença não têm mais a lembrança, eles podem utilizar as suas notas para se lembrar e, assim, têm que integrar nos autos. Na jurisprudência do nosso Tribunal Superior da Alemanha, essas não fazem parte do conteúdo dos autos. Alguns testemunhas se empenham, por isso, fazer uma declaração verdadeira, porque pensam que o funcionário, o juiz, talvez anote tudo o que foi falado e também perguntado.
Mas esse é um erro. Muitas vezes não sabem que eles só anotam as formalhas. Por exemplo, que as pessoas estrangeiras não têm relação familiar e que os testemunhas foram informados. Mas não fala e não anota nada sobre os conteúdos das declarações, das falas. Então, a Associação dos Advogados da Alemanha requer há anos que nós teremos uma documentação contemporânea, adequada aos tempos de agora. Então, os juízes sempre estiveram contra essa ideia e, assim, impediram as reformas nesse sentido. Só quando um advogado se tornou ministro da Justiça, isso mudou. Então, o primeiro rascunho de uma lei sobre a documentação da Assembleia, o Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz, que é uma palavra muito longa em alemão, prevê a gravação de todas as gravações de todos os comentários. Então, nós vemos tanto protesto, tantas manifestações entre os juízes, que depois só houve o áudio, a apresentação do áudio, e a partir do final de maio desse ano, nós temos um rascunho federal do governo e um mês depois, o Conselho Federal foi negar esse rascunho, esse projeto de lei. Então, a diferença entre os dois PLs, que também foi desenvolvido por alguns professores especialistas, não vou mencionar em detalhes, para poder falar um pouco sobre o terceiro ponto, que também é muito importante. Então, aqui, esse é o ponto sobre o a ferramenta do recurso, e é muito crucial. Então, é uma proibição da reconstrução. Então, vamos falar sobre o terceiro ponto. Então, o que está certo nessa proibição de reconstrução é somente que o direito a recurso surgiu num tempo no qual um júri decidiu sobre a autoria do reclamado. Então, ninguém e nada foi escrito manualmente e nem verificado. Mas há 100 anos atrás, a reforma Emminger, essa foi uma reforma aqui na Alemanha que aboliu o sistema do júri, e agora eles introduziram um sistema de câmaras penais composta por juristas e leigos. Desde então, os juízes profissionais têm que participar na sentença, no julgamento, e não precisam argumentar por escrito a atribuição da pena. Então, o BGH aqui na Alemanha agora já requer que todas as razões das provas têm que ser mencionadas, que são importantes para ser real a convicção sobre a sentença. Então, aqui, a falha total da documentação dos conteúdos da audiência se torna interessante. Porque sempre acontece que um procedimento é
informado, publicado, que não se aconteceu dessa forma, como documentado. Um exemplo. Na sentença temos a frase: testemunha Müller disse, de forma credenciável, que viu que o Mercedes verde do reclamado entrou no cruzamento indo para a direita. Então, o defensor que lê esse documento não pode acreditar nisso e liga para o procurador-geral para perguntar se ele não se lembra dessas discussões muito longas na audiência e também lembra que, ao final da audiência, o senhor Müller não estava tão seguro se foi o reclamante, não entrou no cruzamento num Volkswagen vermelho e indo para a esquerda. O procurador-geral confirma isso oficialmente por telefone e já avisa que o Tribunal de Recurso vai negar esclarecer essa questão por causa da proibição da reconstrução. Então, essa jurisdição agora fala sobre a introdução de uma documentação da audiência e eles querem uma disponibilização mais fácil dos autos, e então eles pedem a introdução não como argumento para isso, mas como coisa contraditória para impedir da gravação técnica. Então, o que nós não podemos utilizar na verificação da sentença, nem precisamos documentar. Com a introdução dos autos eletrônicos em matéria penal, que pode integrar todos os procedimentos de forma digital, nós não podemos manter essa argumentação. É bem o contrário, a política judicial deve reconhecer e entender que as contradições entre as sentenças e os conteúdos da audiência são erros jurídicos, porque uma escritura é algo jurídico muito importante e normal. Então, as razões para a sentença são verdadeiramente erradas. Isso também é sobretudo válido quando uma afirmação dessa pode ser provada através de documentações digitais durante a audiência. Então, o trabalho dos 6 senados penais, do BGH e dos tribunais estaduais irá mudar. Os inimigos dessa introdução, que sempre pensam na visão horror, pensam que eles precisam sentar na tela, na televisão e assistir por televisão, não tem motivo real, não são verdadeiros. Os resultados dessas testemunhas são vinculativos para o Tribunal de Recurso. Mas todos os fatos da coleção das provas têm que ser certos por causa jurídica. Então, nós, os defensores desse recurso, também temos que entender que a afirmação contradiga
depoimento da audiência. Então, nós temos que nomear os fatos e citar as frases das minutas eletrônicas, o que permanece é a prova livre, Freibeweis, o termo jurídico da Alemanha. As gravações digitais, como nós também propusemos no rascunho dos professores, contém um índice e, assim, qualquer momento da audiência pode ser citado e, assim, essas minutas formais escritas pode ser substituída pela versão digital. Bom, assim eu vou chegar no meu resultado, na minha conclusão. Os desafios da digitalização na justiça penal, sim, existem. Oportunidades para a tarefa mais importante, que é achar a verdade e a evitação de sentenças erradas também. Agradeço muito pela atenção. Estou muito ansiosa para ter aqui uma discussão muito frutífera, mas, por favor, não me pergunte por que eu não falei sobre a inteligência artificial na justiça penal, por favor. Não quero fazer isso enquanto a inteligência humana ainda é muito maior do que a inteligência artificial. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar o professor e advogado Rainer Hahn pela enriquecedora palestra que ele acabou de realizar e dizer que foi muito bom para todos nós termos essa visão geral, como funciona esse sistema penal alemão e como são tomadas as decisões, os depoimentos. Eu tenho certeza que essa palestra foi muito frutífera e enriquecedora para todos nós. Então, agora, eu vou passar a palavra para o próximo palestrante, que é o doutor Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. Ele é vice-presidente de Relações Internacionais da Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O doutor Adicélio, cuja experiência e liderança ele tem sido uma fonte de inspiração dentro do cenário nacional. Então, eu passo a palavra para o doutor Adicélio. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite que nos foi feito para a Atricom. Em primeiro lugar, em nome do presidente da OAB, o Beto Simonetti, também o diretor da escola, o Rony Duarte. Cumprimentar a todos os presentes, agradecer a ilustre presença de todos. Cumprimentar aos meus colegas painelistas, em primeiro lugar, a doutora Fernanda Leitão, moderadora da mesa, o doutor Cláudio e o professor Ram, a quem cumprimento também pela brilhante exposição. Bom, o tema que nos foi pedido, os desafios e oportunidades no que diz respeito às novas tecnologias aplicadas aos tribunais. Eu vou focar no Tribunal de Contas, no sistema Tribunais de Contas, que é a nossa área de atuação. Quais são os desafios? Eu vou começar com essa ilustração, que é o vórtice digital. Esse é um estudo que é feito anualmente por esse instituto com sede em Lausanne, na Suíça, que é o Instituto para Desenvolvimento da Gestão. O que ele procura demonstrar nesse redemoinho que gira de maneira muito rápida? Como os diversos setores da nossa sociedade e da economia são atingidos pela tecnologia. Quanto mais próximo do centro do vórtice, mais diretamente e mais rapidamente ele é impactado. Não por outra razão, a tecnologia está situada nessa posição. Ao mesmo tempo em que ela impacta os outros, em que ela é sujeito, ela é sujeito de transformação, ela também é objeto. Ela mesma sofre
de maneira muito direta e sensível os impactos da tecnologia, da mudança da tecnologia que ela mesma proporciona. E aí nós temos os diversos segmentos. Aí um mero comparativo entre 2015 e 2023, com algumas mudanças nessa colocação, no que diz respeito a alguns setores, por exemplo, a mídia, entretenimento, aparecia em segundo lugar, hoje ela aparece em sétimo lugar, em termos de impacto, né, onde deu lugar à educação, serviços financeiros, telecomunicações, enfim. E veja que o governo, e onde se situam também os tribunais, que são os serviços de utilidades públicas, essas utilities, estavam ali na 10ª colocação e hoje já se encontram classificadas nessa 14ª colocação. Bom, isso tudo é muito teórico, o fato e controvertido, o fato é que, em alguma medida, todos os setores eles são e serão impactados pela tecnologia. E aí alguns exemplos emblemáticos do nosso dia a dia, em que esses segmentos foram muito impactados, não só esses segmentos, como os usuários desses segmentos. A maneira como nós consumimos música hoje é muito diferente da que consumimos em um passado recente, impactando operações e até a sobrevivência de alguns negócios, como, por exemplo, os filmes, né, e as locadoras, né. Hotelaria muito impactada, né, enfim, todos esses serviços. E aí isso nos faz lembrar uma obra de um sociólogo alemão, que é o Ulrich Beck, inclusive uma obra póstuma, né, publicada póstumamente, um tanto quanto inacabada, né, ele faleceu em 2015 e essa obra foi publicada em 2018, que é A Metamorfose do Mundo. E o que é interessante nessa obra, dentre as várias colocações e reflexões que nos traz o sociólogo alemão, é que as mudanças elas são de uma dimensão tão grande, tão profundas e de tal magnitude que os termos que nós utilizamos, ou os conceitos tradicionais que utilizamos para designar mudanças, como transformação, evolução, né, e até revolução, não são suficientes para designar essa realidade que estamos vivenciando. O termo seria metamorfose, né. Tamanha são as mudanças por ela provocadas. Num processo de mudança, algumas coisas mudam, outras continuam as mesmas, né, mesmo as mudanças radicais. E o professor fala que na metamorfose, não, a metamorfose ela cria algo estranho, algo estranho. E é isso que nós vemos, né, em algumas realidades, né. Um dos casos mais emblemáticos talvez seja o da fotografia da Kodak. A Kodak, e que nos remete para o pensamento exponencial, né? O Peter Diamandis, ele fez uma análise do caso Kodak e traz o comparativo do pensamento exponencial com o pensamento linear. E ele analisou em 6 etapas, que ele chamou de 6Ds. Então, nós temos ali, no primeiro momento, né, a digitalização. As imagens eram captadas em filmes, armazenadas em papel, num processo físico, e essas imagens passaram a ser captadas de maneira digital, né. Num segundo momento, apesar desse processo de digitalização, a Kodak se decepcionou um tanto quanto com aquela tecnologia e continuou a focar no negócio tradicional de câmeras e filmes, né. Só que aí há um ponto de inflexão, né, que não foi captado pelos executivos da Kodak, que é a chamada disrupção, e que ocorre em função desses avanços tecnológicos, né. Então, houve uma leitura equivocada, eles continuaram focando naqueles resultados financeiros mais imediatos, né, e não atentaram nesse processo, para esse ponto de inflexão, onde a curva do pensamento exponencial ele rompe a curva do pensamento linear, formando um gap, e esse gap já remete a uma situação institucional de caos e de espanto. E aí é um processo de desmaterialização, o filme fotográfico desapareceu, né, com o surgimento dos smartphones, né, e aí, em função da desmonetização daquele ativo, que é nas câmeras fotográficas, já que elas já vinham sendo acopladas no smartphone, aquilo impactou de maneira fatal nos negócios
da Kodak, e com um processo, inclusive, de democratização, na medida em que aqueles equipamentos eram democratizados. E aí eu volto para um pensamento trazido pelo professor Beck, que ele disse que nesse processo de metamorfose do mundo, né, e ele separa a metamorfose social, digital e institucional. Ele diz que as instituições, mesmo as mais eficientes e eficazes, elas podem, de uma hora para outra, desaparecerem nesse novo cenário metamorfoseado. Foi justamente o que aconteceu com a Kodak, em função de não ter exercido o pensamento exponencial, né? Então, essa é uma preocupação que nós, operadores do direito, nós, tribunais, né, instituições públicas, temos que ter a preocupação com o pensamento exponencial. Como é que está sendo já a disrupção nos tribunais de contas? O que nós precisamos observar? Antes de falar disso, é importante situar um pouco o que são os tribunais de contas. Eu costumo dizer que são o patinho feio das instituições republicanas, talvez a menos conhecida das instituições, a mais mal compreendida. Então, em primeiro lugar, nós somos um tribunal, né, mas nós não somos apenas um órgão julgador. Nós somos um órgão de julgamento, mas, acima de tudo, nós somos um órgão de fiscalização. Nós não somos um tribunal de justiça de contas, como alguns têm até, enfim, essa imagem, né? Isso não nos faz nem melhores, nem piores do que um órgão judicial, um tribunal judicial, nos faz apenas diferentes. E, dentro desse contexto, nós temos, em função dessa diferença, algumas singularidades que impactam na nossa atuação e que, a partir desse pensamento, os tribunais de contas têm começado a superar aquela visão meramente aritmética do termo contas, que acompanha a sua denominação desde as origens, e procurado focar, né, em uma atuação buscando o aprimoramento e a melhoria da governança pública. É um tribunal que julga e fiscaliza contas, mas também julga e fiscaliza a gestão. Mas que tipo de fiscalização? Uma fiscalização proativa. A partir do momento que nós somos um órgão de fiscalização, nós atuamos de ofício, por conta própria, né? Então, isso impõe uma outra postura, uma postura não tanto reativa, mas proativa. Um tribunal que tem que ser assertivo, né? Não adianta você ser proativo e ser refratário, aquele tribunal do nada pode. É um tribunal que tem que ser assertivo no sentido de buscar soluções, de apontar os problemas, mas também de apontar possíveis soluções, em até colaboração, muitas vezes, com os gestores públicos, né? A partir disso, né, é importante ter um outro pensamento, que é que esse controle, a maneira como exercemos esse controle, obrigado, Marcelo, né, esse controle pode e deve ser exercido de maneira dialógica. Os tribunais, e com humildade institucional, os tribunais de contas, eles têm ciência da grande contribuição que eles podem dar, né, tem um corpo técnico e de membros altamente qualificados, e eles podem trazer uma grande contribuição nesse processo de aprimoramento das contas e da gestão pública. Por isso, eu costumo dizer que ninguém conhece melhor os problemas da gestão senão o próprio gestor. Daí a importância desse perfil dialógico no exercício do controle, né, exercendo até essa humildade institucional, né, construindo soluções em conjunto com o gestor e com a sociedade. Também ninguém conhece melhor os problemas da sociedade senão o próprio cidadão. Um controle que tenha, portanto, uma visão prospectiva e nem tanto retrospectiva, aquele controle de contas de olhar para o passado, não, controle de contas e de gestão olhando para o futuro, olhando para o presente e para o futuro, apostando, portanto, num controle mais concomitante e preventivo, em detrimento daquele controle a posteriori. Enfim, um controle focado em resultado e nem tanto em meios e formas, né? Esse é, inclusive, um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. No mundo, nós temos dois grandes sistemas de controle das contas públicas: o controle jurisdicional, da jurisdição de contas, e o controle feito pelas auditorias e controladorias gerais. No Brasil, nós temos o modelo jurisdicional, que é de inspiração francesa, que surgiu na França de Napoleão Bonaparte, né? França, Portugal tem esse modelo, né? Aqui na Alemanha também. Enfim, alguns países têm esse modelo. Outros, né, têm o modelo das controladorias e auditorias gerais, que é o caso da Inglaterra, Estados Unidos e outros tantos países. Pois bem, e o que tem sido observado?
em função da nossa cultura, da nossa herança latina, o controle no Brasil e na América Latina também, ele é muito centrado, não só na América Latina, né? A gente verifica isso também muito aqui na França, na Itália, né? Enfim, um controle muito focado na forma e nem tanto no resultado. Só que isso tem mudado, né? Inclusive, houve uma alteração recente, relativamente recente, por ocasião da celebração do bicentenário da Cour des Comptes, na França, em que se positivou que a Corte de Contas francesa ela irá, dentre as suas atribuições, atuar em auxílio ao governo e ao parlamento na avaliação de políticas públicas. Na avaliação de políticas públicas. Ou seja, um controle muito de resultado, focado em resultado. E essa é uma alteração emblemática porque, como eu disse, o nosso modelo brasileiro foi inspirado no modelo francês, na França. E esse movimento, de certa forma, já estava ocorrendo no Brasil com um reposicionamento estratégico por parte dos tribunais de contas, né, focando nesse controle, né, de avaliação também de políticas públicas. Enfim, é um controle também que, nesse espírito, ele procura, dentro do serviço público, isso é muito importante, já que estamos falando de tecnologia, é um controle que incentive a inovação. Os órgãos de controle, dentre os quais o Tribunal de Contas e também o Ministério Público, são muitas vezes acusados de não permitir a inovação e de fomentar nos administradores o direito à iniciativa do medo e o apagão das canetas. É uma crítica que é feita, não sem razão, né? Mas que já se há uma consciência disso, e é importante que o Tribunal de Contas, dentro desse novo paradigma de controle, ele seja um elemento indutor e provocador de inovação dentro do serviço público como um todo. Bom, dito isso, como é que nós podemos aplicar essas novas tecnologias aos tribunais de contas dentro desse novo paradigma de controle? E aí nós temos várias ferramentas, né? Nós vamos pontuar alguma delas e depois, ao final, eu vou defender aqui aquilo que, na nossa visão, é importante para que a gente possa operacionalizar e navegar e utilizar melhor essas ferramentas. Aí nós temos o blockchain, né, com especialização, com a especialista aqui na mesa, que é a nossa presidente, a doutora Fernanda Leitão, né, o metaverso, que já é uma ferramenta que já vem sendo utilizado, mas ainda de maneira tanto quanto tímida, né, a automação robótica de processo, a realidade virtual e aumentada, o uso da internet das coisas, as smart cities, cidades inteligentes e a inteligência artificial generativa. O professor Han falou um pouco, não falou sobre a inteligência artificial e, de certa forma, a gente entende a crítica. Há muita preocupação com o uso da inteligência artificial. O fato é que elas já vêm sendo utilizadas no serviço público e também nos órgãos de controle. O fato é que há questões legais, éticas, sociais, morais e também de privacidade que todos os órgãos públicos têm que estar atentos com relação a ela. Então, nós temos que usar a inteligência artificial com essas precauções, né, e sem perder de vista o elemento humano, né? Nós não podemos prescindir da inteligência humana, seja no uso da inteligência artificial, né, mas também com relação à finalidade e à utilização dela. Nós não podemos perder de vista que temos que ter em mente o lado humano da sua utilização, o lado social, né? E um desafio importante ali é justamente o quê? É garantir o monitoramento, a transparência e a sindicabilidade dos algoritmos. E aí eu trago uma, dentre tantas iniciativas em que houve um movimento nesse sentido. O TCU analisou uma inteligência artificial utilizada pelo INSS, um órgão jurisdicionado a ele, né, na análise dos processos relativos a recursos previdenciários, a atos de aposentadoria e também de concessão de benefícios de assistência social. Pois bem, o INSS apostou, né, num investimento em inteligência artificial, mas qual foi a conclusão da análise do TCU? É que, ao invés de permitir uma celeridade na análise daqueles processos, na verdade, a celeridade estava sendo constatada apenas para negar ou recusar os pedidos, em 60% dos casos. Bastava haver algum problema que havia negativa, né, do benefício solicitado
pelo interessado, né? O que é um uso equivocado da inteligência artificial. A inteligência artificial não está aí para arquivar processos sem dar resposta ao cidadão, né? Então, esse é um desafio para os órgãos de controle, né, e para os tribunais, é como lidar com esses algoritmos. Bom, como o professor antecipou, né, e, de certa forma, nós vamos passar rapidamente, a inteligência artificial é uma preocupação mundial, né? Há diversos organismos preocupados com isso, e aí eu trago algumas dessas preocupações, né? Enfim, o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, não só com relação às aplicações militares, mas também a aplicações não militares de tecnologia, a União Europeia. Enfim, no Brasil já temos algumas iniciativas que vêm nesse sentido, né, para regrar um pouco esse território de ninguém que está se transformando a inteligência artificial. E aí, com destaque, a resolução do CNJ, que dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso dessa tecnologia. Bom, e o que viria a ser um Tribunal de Contas contemporâneo, tecnologicamente? Quando a gente fala em desafios, também nós temos as dificuldades inerentes aos desafios, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma ampla possibilidade de oportunidades, né? E aí elas são infinitas, tendo em vista que as mudanças tecnológicas estão ocorrendo a todo instante. E aí nós podemos incrementar a nossa eficiência operacional, nós podemos e devemos aumentar ainda mais a conexão com a sociedade, nós temos que ter uma instituição orientada para dados, que é a data-driven, né? É o conceito de data-driven para as instituições, um controle mais concomitante das contas da gestão pública, aquela atuação dialógica, colocar na pauta dos tribunais de contas os grandes temas que realmente impactam macroeconômico e fiscalmente as contas públicas, e aí a tecnologia ela nos permite fazer isso de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Inovação com pensamento exponencial, né? Nós temos que incentivar a inovação, enfim, e contribuir para o aprimoramento e a boa governança pública. Alguns exemplos dessas tecnologias exponenciais contemporâneas para o Tribunal de Contas, né? Big Data, né? É o quê? É como a gente lidar com esse grande volume de dados, né, e transformar aquilo em informação de valor, esse grande volume de dados à nossa disposição. Aí nós temos o conceito de 5 Vs, né? Primeiro, a veracidade e integridade dos dados, depois a velocidade não só de processamento desses dados, mas também de captura, né, capturar de maneira instantânea, porque não há como se falar em controle concomitante sem essa velocidade na captura e processamento, gerar, através da análise desse volume e dessa variedade de informações, valor, transformar aqueles dados em informação de valor. Ferramentas de business intelligence, nós temos o Farol TCE, que fica à disposição não só do nosso corpo interno, mas também dos gestores, nossos jurisdicionados, e também do cidadão. É utilizado, inclusive, com o fomento do controle social com controle institucional. Então, o cidadão entra nessa ferramenta e faz as análises que ele quiser, busca as informações que ele precisa. Esse é um exemplo de ferramenta. O Neo4j, que é um banco de dados orientado a gráficos para a gente fazer cruzamento de informações de pessoas físicas e jurídicas, é muito utilizado para fins de licitações e contratações, né? É a ferramenta Visão do nosso tribunal. O blockchain, nós temos aqui a especialista na matéria, eu vou apenas mencionar uma ferramenta aqui, um instituto novo que temos que estar atentos, que é o DREX, que é essa moeda virtual oficial do Brasil, né, e o impacto daquilo nos negócios e transações envolvendo as contas públicas, né? Ela faz uso de blockchain. Super aplicativos, né? Acho que os tribunais têm que apostar no desenvolvimento dessa ferramenta, em super aplicativos, né, para interagir com a sociedade, com os gestores. Nós temos, como exemplo aí de um super aplicativo, que é o gov.br. Enfim, o metaverso, né, para diversas situações, é uma ferramenta ainda pouco utilizada, né? Muitos apostam ainda que é uma ferramenta que vai ganhar cada vez mais espaço na nossa sociedade, né? Omnichannel, isso é um desafio, é integrar os canais de comunicação com a sociedade. Hoje nós temos e-mail, nós temos os canais da ouvidoria, enfim, temos diversos canais, telefonia, né, videochamada, como integrar
todos esses canais de interação com a sociedade e com os gestores numa porta só de entrada, de forma a tornar mais eficaz e moderna a gestão e relacionamento com o cidadão. Eu vou acelerar em função do nosso tempo, presidente, mas já estamos concluindo. O uso da internet das coisas, né, a internet das coisas em diversos setores de iluminação pública, saneamento básico, e aí monitoramento de tráfego, e como a gente adaptar aquela utilização e aprimorar o nosso controle. E aí, alguns exemplos de uso de inteligência artificial no Tribunal de Contas. Análise de documentos legais, de processos, não aquela análise enviesada que nós criticamos e fizemos referência há pouco, do algoritmo do INSS, monitoramento em tempo real, classificação, né, automática de casos, enfim, otimização de processos internos, na minuta de relatórios técnicos também e de votos, e também na automatização de tarefas rotineiras. Diretrizes do governo digital. Aí eu trago uma nota recomendatória da Atricom, em que defende a promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação, né, e a aplicação da inteligência de dados. E alguns conceitos. Nesse processo de transformação digital, aí que eu quero chamar a atenção, nós vimos aí que há um cipoal, uma miríade de ferramentas de tecnologia que estão a cada dia surgindo, a cada instante, novas tecnologias. O importante é termos uma estratégia de transformação digital. Né? A meu ver, isso se aplica a todo órgão público. Né? Nessa estratégia, tem uma visão holística, né, desse processo como um todo, né? Não só focar no processo, na tecnologia, tem que ter o envolvimento das pessoas, né? Enfim, algumas eu já falei. Ter governança de tecnologia da informação. Então, de maneira muito rapidamente, já encaminhando para a conclusão, aqui é um pouco dessa visão holística, né? Se nós temos processo e tecnologia, sem pessoas, nós temos um processo de alienação. Se nós temos tecnologia e pessoas, mas sem o processo, nós temos um caos automatizado. E se nós temos processo e pessoas sem a tecnologia, nós temos uma frustração. Então, nesse processo holístico, o ideal é que tenha interseção desses três elementos, né, num ponto ótimo. E aqui a visão de um governo tecnológico, lá de um governo analógico para um governo tecnológico. Há todo um movimento, né, e que o governo tecnológico é aquele centrado no cidadão, né, que tem essa abordagem de transformação digital. Uma instituição orientada a dados, né? Veja a evolução das instituições. Primeiro, a instituição resistente a dados, no segundo momento, ela começa a trabalhar com dados, ela é curiosa por dados, ela se conscientiza dos dados, né? Passa a conhecer melhor os dados, mas, no final, que é o estado da arte na gestão orientada a dados, é aqui que os dados são coletados e enriquecidos de maneira sistemática, faz parte da cultura da instituição, com decisões executadas de maneira automática, né, ou semi-automática, por mecanismos de inteligência artificial, né, com grande nível de transparência, mas, acima de tudo, com controle humano. E, enfim, um tribunal, um órgão que incentive a inovação. É importante implementar uma estrutura de inovação. Nos 4 anos que eu passei à frente da presidência da nossa instituição, nós implementamos a nossa política de inovação, nós criamos um comitê gestor da inovação e criamos um laboratório de inovação, que é o LINCE, o Laboratório da Inovação do Controle Externo. E situamos ele fisicamente dentro de um ambiente de efervescência no que diz respeito à inovação, que é na sede da CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia. Fizemos esse movimento em conjunto com o Ministério Público do nosso Estado. Posteriormente, o Tribunal de Justiça também aderiu a esse movimento, criando seu laboratório de inovação e instalando lá. Enfim, aqui o arcabouço normativo, em que podemos extrair que devemos, sim, incentivar a inovação não apenas nas compras públicas. Um pouco da governança de TI, a gestão de TI está inserida dentro da governança de TI e dentro da governança corporativa como um todo. Bom, e aqui aquilo que eu falei da importância da estratégia de transformação digital. É importante que haja um planejamento estratégico de tecnologia da informação e de comunicação, desse alinhamento com o planejamento da instituição como um todo,
e isso, inclusive, foi objeto daquela nota recomendatória da Tricom. E aqui um exemplo da estratégia que adotamos no nosso tribunal. Foco nas pessoas, efetividade na tecnologia da informação, inovação com pensamento exponencial, orientação a dados, enfim, agilidade, segurança, digitalização, transparência e sustentabilidade. Esses foram os pilares do nosso planejamento. Enfim, e aí eu encerro agradecendo mais uma vez a atenção de todos, a presença, com essa frase do Christian Andersen, que é o quê? Não vivemos uma era de mudança, mas sim uma mudança de era. Então, temos todos que estar atentos quanto a isso. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, doutora Edicélio, pela excelente palestra. Como o nosso palestrante mesmo disse, o Tribunal de Contas é um tribunal pouco conhecido pela maioria das pessoas. Mas eu tenho certeza que, depois dessa palestra, dessa exposição, todos nós conhecemos um pouco mais sobre o Tribunal de Contas. E muito positiva essa visão de transformação, né, de metamorfose que o tribunal está disposto a fazer. E, de uma certa forma, né, no final, se aproximar mais da sociedade. Então, muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra para o desembargador Cláudio Luiz Braga Delorto. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do meu estado. É um profissional dedicado, respeitado, cuja sabedoria e experiência inspira a todos nós. Então, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante. Senhoras e senhores, é uma grande honra poder participar deste evento. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi formulado e dizer que falo aqui também como vice-presidente do Conselho Consultivo da nossa Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do nosso Estado do Rio. Quero agradecer muito a presença do ministro Luiz Felipe Salomão, dos colegas, amigos, queridos magistrados do Rio de Janeiro e dizer à doutora Fernanda Leitão da honra de poder participar da banca presidida por Vossa Senhoria e ter ouvido aqui essas brilhantes apresentações que nos fazem exatamente refletir sobre uma das questões que me parece que eu posso tentar, de alguma maneira, sem querer me alongar muito, considerar como filosoficamente importante nesse momento em que estamos discutindo o Homo Digitalis. Na verdade, nós estamos numa mudança. Essa paráfrase ao poeta de que a aventura humana na Terra passa por mais uma alteração, sem dúvida alguma, radical. Essa aventura do Homo sapiens, se a gente puder lembrar do Yuval Harari, por exemplo, está prestes, a meu ver, a alcançar a realização de sua maior conquista e transformar toda a sua existência em algo absolutamente racional, existente exclusivamente na mente humana. O metaverso, já referido aqui, poderá concretizar desejos, os mais profundos desejos de nós todos, amealhar riqueza e minorar sofrimentos. A possibilidade racional de resumir a vida em bits, inputs e outputs, em sims e nãos, não é? Yin e yang, se aproxima da sua maior amplitude com a construção filosófica e matemática de um mundo racional, onde a sinergia e a entropia são chaves para a solução de qualquer problema. Tudo poderá ser resumido em comandos derivados da solução positiva ou negativa de uma equação matemática. E a matemática, mais uma vez, ao lado da filosofia, e não vou me alongar muito nessas questões filosóficas, mas apenas uma introdução, ela é, sem dúvida alguma, a filosofia pura, aplicada, e que certamente a racionalidade humana foi capaz de permitir que ela transformasse a vida dos sapiens. E a transformação digital radical transforma, então, esse Homo sapiens em um homem capaz de viver exclusivamente em seu metaverso.
Moedas virtuais, falou-se aqui do Drex, que já está em operação. Tivemos agora já um negócio celebrado com a China, uma exportação paga exclusivamente em yuan virtual, ou seja, moeda de banco central exclusivamente digital, processada em blockchain. Então, na verdade, é uma mudança paradigmática muito importante. Então, essa transformação que leva a moedas virtuais, internet das coisas, a tokenização, chips de rastreamento de objetos, de animais, de pessoas, né, redes sociais, compra e venda à distância, contratos eletrônicos, smart contracts, atos notariais e registrais totalmente processados em blockchain. Inclusive, se o imóvel for tokenizado futuramente, você vai fazer a escritura digitalmente, vai pagar o ITBI, vai pagar todas as despesas, tudo no processamento. Ao ser processado o negócio, não é? E fechada a cadeia do bloco de processamento, você já vai ter todas as operações realizadas, né? Então, realmente é uma mudança que, para quê, é o que nós precisamos discutir. Produção de textos, imagens, pela inteligência artificial, o ChatGPT, também já referido aqui, não é? Os óculos de realidade virtual aumentada, enfim, o trabalho remoto, aplicativos que se propõem a resolver todos os problemas do cotidiano, desde a alimentação, transporte, saúde, hospedagem, educação, finanças, tudo hoje nós temos um aplicativo, as nossas mãos, não é? No celular, ou seja, há uma mudança, inclusive, do gadget, mudança do aparelho, do hardware. Passamos daqueles computadores, não é, móveis, que não eram nem um pouco móveis, para aparelhos que estão nas nossas mãos diariamente. Então, a própria vida após a morte, não é, sendo uma realidade, porque o seu avatar vai poder ter a sua melhor imagem, suas melhores realizações, tudo aquilo registrado definitivamente num metaverso, gerando, inclusive, problemas jurídicos que a gente vai tentar rapidamente passar por aqui. Então, os espaços do homo comunicativos, o homem comunicativo, que construiu a partir da sua capacidade de transmitir e coletar pensamentos, ou seja, de concretizar sofisticados pensamentos, e o homem econômico, não é, que foi capaz de atribuir valor a objetos, construções, pensamentos, e deles obter a mais-valia essencial nessa quadra histórica, vão sendo substituídos pela cosmovisão de um universo exclusivamente racional, utópico, talvez quase distópico. Um valor essencial, entretanto, nós não podemos esquecer, deve amalgamar as várias etapas dessa jornada humana, a sua dignidade. O direito de ser livre e de dirigir sua vida num caminho da felicidade. Dignidade da pessoa humana é valor insuperável, porque mesmo no metaverso, o direito individual à felicidade é fundamental. O Eduardo Gianetti, que é um economista conhecido de muitos, tem um livro chamado Felicidade, onde ele trabalha exatamente a questão da felicidade como um bem econômico, importante, relevante. Nós não podemos pensar em nada disso que estamos fazendo aqui sem que pensemos que isso se destina ao quê? À felicidade de todos, ao bem-estar, não é? À dignidade das pessoas. Conceitos essenciais de povo, ou seja, de coesão cultural e social, de território e de soberania nacional, estão passando por mudanças causadas pelo afastamento das barreiras culturais, das barreiras territoriais e pelo domínio do novo espaço público, e aqui eu chamo a atenção, por empresas privadas que controlam as pessoas de forma muito mais eficiente que qualquer governo ou Estado soberano. A transnacionalidade será um conceito aplicável juridicamente e governanças digitais, falou-se aqui exatamente na questão da governança digital e nos laboratórios de inovação, e isso é fundamental, não é? E governanças digitais privadas poderão ser mais eficientes que as leis dos Estados soberanos. Precisamos pensar sobre isso, refletir, e eu acho que um evento como esse é exatamente o espaço onde nós podemos traçar algumas premissas de como o direito vai
enfrentar e construir essas questões. E os conflitos no metaverso? Os conflitos no metaverso somente existem no metaverso. Nós só podemos resolver conflitos do metaverso no metaverso. É isso que eu estava tentando demonstrar, de que é um espaço absolutamente abstrato, racional. Logo, aqueles que detêm o controle desses espaços dominarão, são espaços tecnológicos, dominarão também os mecanismos para a solução dos conflitos virtuais. Falou-se aqui, o ministro Salomão mesmo, chamando a atenção para a questão da autocomposição ou do autocontrole podemos falar aqui das 5 Big Techs, não é? Das 5 grandes corporações, que hoje são essas a que eu estou, de certo modo, indiretamente me referindo. Os governos, os tribunais de contas, de justiça, passarão a ser, na verdade, clientes dessas grandes corporações. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, é um grande cliente da Microsoft, é um grande cliente da Acrobat e um grande cliente, talvez um dos mais relevantes clientes da Oracle, que é talvez a empresa que controla de maneira mais eficiente o gerenciamento dos bancos de dados. Os tribunais, as agências governamentais, estão se transformando em imensas empresas de tecnologia da informação. Sistemas, aplicativos, banco de dados, Oracle, Microsoft, PDF, gabinete web, são palavras, são termos que estamos sendo utilizados hoje, talvez mais do que processo civil ou citação, intimação, petição inicial. Ou seja, falamos mais hoje um linguajar que não era nosso, mas que acabou sendo nosso porque nós precisamos desses instrumentos para chegar a aplicar essas tecnologias e fazer com que essas mudanças sejam realmente céleres. Centenas de anos se passaram para que os autos físicos cedessem espaço esse é o Homo digitalis. Há uma piadinha aqui, né? Ele sentou ali no computador, no desktop, e agora já voltou a ficar de pé, andando pela rua sem olhar para baixo, mas olhando para o celular. Mas, enfim, centenas de anos se passaram para que, por exemplo, os autos físicos cedessem espaço para os autos digitais, ou que nós substituíssemos o meio papel, a mídia papel, por outras mídias eletrônicas, outras formas de nos comunicar. Tudo indica que a mudança para o metaverso será muito mais rápida do que nós imaginamos. A tecnologia de processamento em blocos distribuídos entre computadores, conectados em uma rede indeterminada, deflagrou a implantação do novo paradigma. Assim como a invenção da roda, eu comparo a invenção do processamento em blockchain, gerido pela inteligência artificial generativa, permitirá a passagem para a nova etapa da aventura humana sobre a Terra. Me parece, e aqui está a professora Fernanda, especialista em blockchain, a forma de processar em blockchain está para o momento em que vivemos, a meu ver, como a invenção da roda foi para o humano daquele momento. O Sapiens realmente está numa outra fase. E nós estamos dentro do processo, e por isso muitas vezes a gente não percebe o processo. Talvez aqueles que conviveram lá com o Sapiens que inventou a roda, talvez não se tivesse se dado conta. Qual é a vantagem de termos uma roda? Qual é a vantagem de termos um sistema de processamento em blockchain? Pois é. Então, esta mudança é certamente essencial para a aventura humana na Terra. Computadores aleatoriamente conectados, processando informações distribuídas, poderão dar concretude à ideia de uma sociedade definitivamente democrática e aberta. Um conceito próximo à anarquia, ou, no mínimo, de superação dos controles governamentais
que conflita com as disfuncionalidades de uma elite intelectual e ou econômica que controla todo esse complexo processo, que envolve a extração e beneficiamento do quartzo, porque é com este minério que serão produzidos os chips que vão estar nessas máquinas que vão fazer esse processo. Produção e distribuição de energia elétrica. Vamos depender de energia elétrica para tudo isso. Se quisermos interromper esse processo, imaginem que de hoje para amanhã não há mais energia elétrica disponível para a humanidade. Então, esse processo está controlado por quem? Quem detém o controle sobre a produção e distribuição de energia elétrica? Vamos mais. Formação dos cientistas, formuladores desses complexos sistemas computacionais que dão vida a essas máquinas. É fundamental, e aqui está um outro ponto que me parece importante, que é permitir que todas as pessoas, desde muito jovens, tenham acesso à tecnologia, tenham acesso à formação tecnológica, sejam instruídos a não serem meros usuários, consumidores desse arcabouço tecnológico. Não basta saber usar essas maquininhas, todos devem ter o direito a entender como elas funcionam. Não é possível admitir a concentração de poder daquilo que o Caetano Veloso chamou de anjos tronchos do Vale do Silício, não é? Que controlam estas grandes empresas, que controlam estes sistemas de produção e de entrega desses equipamentos. É fundamental que se assegure a autodeterminação digital das pessoas. É um conceito que foi já discutido aqui, não é? Da autodeterminação digital. Me parece que é um ponto importantíssimo que temos todos que lutar por ele. Não temos condições de antecipar mentalmente, e aí a Fernanda deve gostar, quando a gente fala de antecipação mental do resultado, ela já pensa logo no direito penal, não é? Então, não temos condições de antecipar mentalmente todos os resultados derivados do novo paradigma tecnológico. Entretanto, a precaução, princípio também já referido aqui nesse seminário, nos orienta a tentar neutralizar a manipulação cognitiva de comportamentos para resguardar as gerações vindouras. Na minha opinião, a inteligência artificial é um software que se multiplica, acreditando-se que em um determinado momento os inputs e outputs, os zeros e uns já referidos aqui, certezas, incertezas, entropias e sinergias, tudo isso não dependerá mais dos comandos humanos. Mas não é isso. O programa de computador estará nos dando a impressão de ser capaz de decidir. Sabe por quê? Porque as máquinas serão capazes de analisar um volume enorme de hipóteses, de inputs, que surpreendem o cérebro humano. Enfim, este cérebro humano e o antigamente denominado de cérebro eletrônico, não é, estará chegando no seu momento de sentir-se sobrepujado, talvez, por uma capacidade intelectual superior à sua. Mas não é verdade. Na verdade, nós temos uma acumulação do conhecimento humano ao longo de séculos de desenvolvimento de atividade. E a inteligência artificial generativa, ela será exatamente uma síntese desse pensamento humano que, muito mais rapidamente, muito mais agilmente, imaginem um jogador, e já tivemos esse exemplo aqui numa das palestras, um jogador de xadrez que, no tempo do TK-85, aqui talvez ninguém tenha convivido com esse computador, desembargador Ricardo Alberto já se manifestou lá, mas ao tempo do TK-85, não é, um dos primeiros, não sei se pode se chamar aquilo de computador, né, uma das primeiras máquinas computacionais que chegaram ao Brasil, ainda no tempo da reserva de mercado para as empresas de informática nacionais, era um computador produzido no Brasil,
O Brasil tinha durante a ditadura militar, manteve fechado seu mercado de informática para empresas que não existiam, mas eram empresas nacionais, que se pretendia desenvolver equipamentos totalmente brasileiros, e, obviamente, quando se abriu o mercado, as empresas estrangeiras foram capazes de sobrepujar e passar. Então, o jogador de xadrez que jogava com TK-85, a chance dele ganhar era quase 50%, porque a capacidade de processamento de dados do TK-85 era muito parecida com o do humano. Hoje já se sabe, e inclusive esses campeonatos não existem mais, das disputas internacionais de jogadores de xadrez com computadores. Por quê? Porque as máquinas que vão hoje jogar, elas já têm uma capacidade de processamento muito maior. Pode ser até que elas já estejam criando jogadas para que não foram programadas. Mas eu diria, ele foi capaz de antecipar, através do algoritmo que já está implantado nele pela inteligência humana, as várias possibilidades de defesas e ataques, de jogadas, com uma velocidade que o humano não foi capaz de perceber. Então, esse Homo digitalis, esse Homo digitalis que está mudando, inclusive, na sua forma, hoje dizem que todos nós vamos ter problema na coluna cervical, de tanto andarmos olhando pelo computador, então vamos ser atropelados, atravessando a rua sem olhar para os carros, prestando atenção no mapa do Google que vai te levar para algum lugar. E aqui descobri ontem, por exemplo, que o Google não sabe fazer direito o caminho lá do nosso hotel para a cidade histórica. Eu aprendi um caminho muito melhor que o do Google, mas primeiro fiz o do Google porque eu não conhecia a cidade. Então, você vai também ensinando. E a partir do momento que eu fiz o novo caminho com o Google Maps ligado, o que eu fiz? Eu ensinei ao Google Maps um outro caminho. Quem já não fez isso com os aplicativos que usam nos carros para ir a certos lugares? Uma coisa interessante, nós pensamos muito na questão das tecnologias e tal, pensando na internet, E, na verdade, o que nós vemos em regra da internet é essa surface web, onde a gente está aqui no Google, blá, blá, blá. Agora, a internet, 90% dela está nessa área da deep web, ou seja, onde você transmite dados, você tem processamentos de coisas, de maneira mais criptografada, etc., etc., o nosso gabinete web, do nosso tribunal, tudo isso são circunstâncias que permitem que a gente tenha uma visão de que a rede mundial de computadores ela é muito mais complexa do que aquilo que se apresenta para a gente. A gente tem uma visão superficial e com uma, como é que o pessoal de informática gosta de dizer, com uma apresentação amistosa, amigável, uma coisa... Outro dia eu conversava, no meu tempo, quando se falava em estudar informática e programação de computadores, era COBOL, então eram aqueles comandos, etc. Hoje você tem interfaces gráficas para você programar computadores. Então, hoje um garoto aprende a fazer um aplicativo utilizando apenas interfaces gráficas. Ele não se pedir para ele fazer realmente a parte matemática, a base em COBOL, não sei se ainda se usa COBOL, COBOL-C e outras. Isso é muito antigo, Ricardo? MS-DOS, não? Isso também já foi, Então, todas essas questões foram de uma evolução muito rápida. Outra questão interessante é isso aqui que todos nós vivemos, Nós estamos passando daquela pilha de papéis, e o professor traz isso trouxe de uma maneira muito clara, a obrigatoriedade, nosso tribunal lá no Rio hoje está 100% já no processo eletrônico, ou seja, todos os documentos já são digitais, e vamos chegar a este momento aqui, que seria exatamente a possibilidade do próprio algoritmo implantado num sistema com inteligência artificial, pelo menos orientar ou caminhar no sentido de dar maior eficiência e celeridade, não é isso, ministro Salomão, ao nosso modelo de resolução de conflitos. Não sei se já ouviram falar nesse cidadão aqui. O Satoshi Nakamoto, se é que ele existe, é exatamente a pessoa que apresentou, que criou o modelo de processamento em blockchain.
ele criou o sistema de processamento em blockchain num pensamento anárquico, né? Aquilo que o Caetano chamou lá de anjos tronchos do Vale do Silício. Por quê? Porque era um pessoal da área de TI que queria criar uma moeda que estivesse fora do controle dos bancos centrais, ou seja, um sistema monetário que não dependesse dos países, ou seja, criar uma forma de riqueza que pudesse circular sem depender do controle estatal ou do controle dos governos, né? Há uma brincadeira de que, na verdade, isso não é brincadeira, não. Satoshi Nakamoto, tudo indica, é um pseudônimo, né, de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, né? Eu, particularmente, tenho a minha opinião que é o Nick Szabo, que é o Satoshi Nakamoto. Mas, enfim, há uma brincadeira, inclusive, com um nome aqui, que seria Samsung, Toshiba, Motorola, o Naka, eu esqueci o que seria. Mas, enfim, é uma brincadeira feita por esses matemáticos, porque a ideia era uma ideia anárquica. E aqui surgiu o Bitcoin. O Bitcoin surge assim, não é? Mas o mais importante não é o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é uma aplicação disso aqui, da blockchain. Acho que a blockchain, sim, é o modelo de processamento, ou seja, a arquitetura de sistema de processamento de dados que muda totalmente a forma. Eu digo isso já há muitos anos, no sentido de que, por exemplo, lá no tribunal, muitas vezes nós pensamos o processo, quando nós migramos do processo de papel para o processo eletrônico, nós pensamos o quê? Em pegar o processo de papel e transformar esse processo de papel em um processo eletrônico. Mas, depois que botaram carimbo na folha do PDF, ficou claro que nós pegamos a lógica do processo de papel e levamos para o mundo eletrônico. Ou seja, nós digitalizamos o processo de papel. Mas ele continua sendo, na sua lógica, de papel. É juntada... Não, eu fico assim, às vezes, nervoso, né? Juntada de petição eletrônica. Aí vai para o cartório juntar a petição eletrônica. Aí fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Sou advogada, mas não pode vir tudo concluído para o juiz de uma vez só. Bem, aí é outro problema. Aí é outro problema que nós temos que encontrar formas de resolver. Mas que o advogado apresentou a petição, que essa petição vai passar por um funcionário, para ele simplesmente encaminhar para o juiz, é algo que não tem muita lógica num sistema automatizado. Mas por que isso funciona assim? Porque nós transportamos uma lógica do processo de papel para o meio eletrônico. E isso é perigosíssimo, porque ao invés de nós termos aquelas pilhas de processo dentro de um armário, nós começamos a ter o quê? Pilhas de autos eletrônicos que se tornam, que ninguém tropeça neles, ninguém cai por cima deles. Então, vão ficando lá, esquecidos nos escaninhos informáticos da vida. Então, isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o PJE, eu defendo o PJE. Né? Vão me matar aqui, o PJE, o professor não sabe, mas o nosso processo judicial eletrônico, que se busca ser um processo judicial eletrônico único para o Brasil inteiro, há uma ideia de fazer isso, mas ele é muito criticado, porque as pessoas dizem que ele não funciona direito, que ele tem, como ele é centralizado, qualquer problema é preciso entrar em contato com o CNJ para resolver. Mas é isso que seria exatamente o processo judicial eletrônico, um processo onde as interfaces todas se comunicam, e o Adircélio falou exatamente sobre a interoperabilidade dos sistemas. Né? Então, é preciso que funcione. O SEI, administrativamente, poucos tribunais estão usando sistemas informatizados de gestão. E o SEI é um sistema que pretende ser único para a administração pública brasileira, para chegarmos a um governo integralmente digital, o GovBR sendo, de fato, um governo de um Estado que se pretende moderno e capaz de resolver os conflitos com eficiência. Uma outra questão é exatamente as ADRs, ou seja, as formas de você resolver alternativamente os conflitos. E aqui nós temos várias possibilidades, arbitragem, conciliação, mediação, as negociações.
E o Log Adalat, que é um modelo indiano de solução de conflitos, que, ministro Salomão, eles estão atrasados, porque os nossos juizados especiais, aliás, nossos ainda de pequenas causas, naquele tempo que atendíamos lá naquele porão do antigo Tribunal de Alçada Criminal, no Brasil, a implantação na Lei 7244 de 1984 era exatamente um modelo de tentar encontrar, dentro do próprio sistema de justiça, formas alternativas de solução de conflitos. E podemos evoluir para fazer isso através das ODRs, que são as online, não é? A capacidade de solucionar esses conflitos através de aplicativos, de plataformas, e conseguindo com isso, com que as pessoas, sem precisar sair de casa, ao invés de pedir um iFood, pede uma solução amistosa para um litígio com o seu vizinho, né, com a sua locadora, com o seu cartão de crédito, enfim, possibilitar a empresa. No Brasil temos muito problema com as empresas fornecedoras de energia elétrica, né, a questão do TOI, da Light, etc. e tal. Apenas passando rapidamente, já falei do processo judicial eletrônico, portal eletrônico para citações e intimações, citação válida por aplicativos de mensagem, uma questão que ainda está para ser resolvida no STJ, não é? Se vamos aceitar intimar e citar pessoas por WhatsApp, não é? A questão das audiências remotas, fizemos isso muito, já fazemos, todas as audiências registradas em áudio e vídeo, e a possibilidade de fazermos, por exemplo, interrogatório com réus presos, ele estando, sem precisar deslocar o preso da onde ele está até o gabinete ou a sala de audiências do juiz. Né? A questão das provas eletrônicas, nós temos hoje aplicativos, eu citei 3 ali, apenas para não dizer que eu estou fazendo propaganda de algum deles, que são aplicativos que fazem exatamente o registro dos zeros e uns a que se referiu o professor, de que, em que se transformaram aquelas provas. E vou dar o exemplo aqui, que vou passar adiante, já falei, que é exatamente essa questão do STJ tendo decidido. A sexta turma reafirmou invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas pelo WhatsApp Web, e depois o STJ reconhece a validade ou a legalidade da prova obtida pelo espelhamento do WhatsApp Web. Por quê? Porque uma coisa é eu ter, de fato, vejam, estamos no mundo eletrônico, uma coisa é eu ter o arquivo eletrônico com os zeros e uns, com o hash que fecha esse artigo, e esse arquivo, e que me mostra que houve aquela publicação de uma foto, né, pornografia de vingança, ou um texto agressivo, etc. E outra coisa é eu pegar uma fotografia, né, pegar uma imagem no aplicativo do WhatsApp ou de qualquer outro desses aplicativos de mensagem. Porque essa fotografia pode ser manipulada. Não precisa ser nenhum gênio da informática para manipular uma fotografia hoje. Não precisamos saber nem muito. Temos aplicativos para fazer isso. Né? Então, esses aqui são aqueles aplicativos, seriam aplicativos capazes de capturar na rede e registrar e fornecer exatamente para a prova no processo, por exemplo, no processo criminal, toda essa prova do crime cometido através dos meios eletrônicos. Já foi citado, o ministro Noronha citou ontem exatamente essa alteração, que eu diria que é um jabuti, né? Essa lei é a lei do Minha Casa Minha Vida, e lá no meio da lei alteraram o Código de Processo Civil para incluir o parágrafo 4º ao artigo 784, que permitiu que a formação do título executivo extrajudicial sem a necessidade da assinatura de 2 testemunhas, desde que haja assinatura eletrônica com certificado válido. Né? A questão do direito civil já foi referida aqui, por exemplo, a sucessão e o legado de direitos digitais. O ministro Salomão citou o caso da Kombi e da Elis Regina, não é? Apesar de não ter falado nem da Kombi, nem da Elis Regina, mas o caso da Elis Regina aparecendo com a Maria Rita num comercial da Kombi. Uma discussão ali interessante,
A Elis Regina, se viva fosse, autorizaria vincular seu nome a um comercial da Volkswagen? Era uma discussão. Essa resposta nós nunca teremos, porque Elis Regina morreu. Os filhos dela autorizaram. Sim, os filhos autorizaram. Mas eles têm o direito de fazer com a imagem dela aquilo que eles quiserem? Né? Obviamente, não temos a resposta ainda para isso. Outros direitos da personalidade, a questão da proteção de dados, o Marco Civil da Internet, e basicamente aqui se discutiu o artigo 19, cuja constitucionalidade, o ministro Barroso chegou a falar que está para ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. A questão do direito autoral, então, nem se fala, é algo extremamente complicado. Tecnologia e direito penal, para vocês verem, às vezes as coisas funcionam. A grande alteração no Código Penal brasileiro, né, com relação a esses crimes cometidos através da internet ou dos meios eletrônicos, veio por conta de um caso, que foi o caso da atriz Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann foi vítima de um vazamento de fotos, fotos de conteúdo íntimo. 34 fotos da Carolina Dickmann viralizaram na internet, exatamente em 2012, né? Então temos aí 10, 11 anos, né? E o projeto de lei que estava tramitando no Congresso já há muitos anos, lentamente, a partir de toda a mobilização em torno do caso da Carolina Dickmann, houve, então, o avanço, né, do processo legislativo, criando-se o artigo 154A, que é exatamente a invasão dos dispositivos de informática, invasão dos computadores, dos celulares, etc., como crime previsto no artigo 154A do Código Penal. Agora, o artigo 171 foi alterado também para equiparar, inclusive, as operações com moedas virtuais, ativos virtuais, etc., como meios fraudulentos, como a possibilidade de ser utilizado de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, com referência às moedas, aos ativos virtuais, etc. Perseguição, o stalking, o cyberstalking, a violação da dignidade sexual, a questão da porn revenge, que temos muitos casos desse, né? Termina-se o relacionamento, havia uma autorização de filmar, por exemplo, cenas íntimas do casal, depois que o casal se briga por alguma razão, se separa, etc., aquilo vai terminar na rede mundial de computadores, e isso é, obviamente, crime. Questão do direito do trabalho, né? Estamos aí na discussão da quantidade de dias para trabalhar, questão do trabalho à distância, controle de produtividade, e encontrei um caso de demissão de uma funcionária por WhatsApp, empregada doméstica demitida por WhatsApp. É possível, é válida, e ela foi para a Justiça do Trabalho reclamar que ela não poderia ter sido demitida através de uma mensagem do WhatsApp. E ela queria, na verdade, uma indenização por danos morais por ter sido demitida através do aplicativo de mensagem. Caminhando para o fim, a questão do direito do consumidor, a questão do preço dinâmico, todos nós já sabemos como é que isso funciona, né? Quem usa Uber sabe exatamente que o preço varia, e hoje, com a quantidade de informações que nós mesmos fornecemos para o Google, ele sabe se você está usando um aparelho da Apple, e as coisas serão mais caras para os usuários Apple e mais baratas para os usuários do Android. Não é? Isso está provado, isso teve uma discussão enorme nos Estados Unidos, essa variação exatamente. Compras à distância, o direito do arrependimento, isso vale para todo tipo de compra. Você comprou um remédio da Amazon, tal, você pode se arrepender dentro dos 7 dias do Código de Defesa do Consumidor e devolver, né, medicamento? Então, é uma discussão também que está ainda. Então, é isso, acho que nós vivemos exatamente o momento em que esse homem integralmente digital vai vir buscar junto aos tribunais a solução para os seus conflitos, que muitas vezes são conflitos inevitáveis. E ontem se falou aqui muito em pensadores brasileiros que fizeram alguma relação com a Alemanha, e eu não posso deixar de falar de Tobias Barreto. Tobias Barreto, sergipano, foi autodidata em alemão, aprendeu alemão,
e fez uma campanha enorme no Brasil daquela época, né, de que o brasileiro tinha que deixar de ler francês, deveria aprender alemão e deveria ser discípulo de Goethe. E o Tobias Barreto, que foi realmente uma figura muito importante na construção do pensamento brasileiro, ele disse assim: a teoria é sempre franca e generosa. A teoria é sempre franca e generosa. Entretanto, a prática é sempre mesquinha e sovina. Então, dizendo isso, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a prática. Na teoria, estamos todos de acordo. Obrigado. Parabéns, desembargador Cláudio Delorto. Como vocês puderam ver, eu não exagerei quando eu falei que a sabedoria do desembargador inspira a todos. A gente fez uma viagem aqui por vários ramos do conhecimento. Falamos sobre sociologia, filosofia, direito, enfim, metaverso, blockchain, tokenização. Eu confesso que eu não sei, o fator que mais exerce ansiedade nas pessoas é a vinda de novas tecnologias. Só para vocês terem um conhecimento, o telégrafo já exerceu esse papel na nossa sociedade. Agora, você imagina hoje, depois dessa palestra, com tanta novidade, com tanta reflexão e informações, né? A gente vai sair daqui reflexivos e ansiosos. Então, gostaria de agradecer, chegamos ao fim desse 18º painel, agradecer a presença dos nossos palestrantes, de todos aqui presentes, e dizer que essas ideias, esses conhecimentos aqui hoje explanados, certamente vão reverberar e vão ajudar nessa intensificação desse diálogo entre a inovação e o Poder Judiciário. Eu tenho certeza disso. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos.